Deixa eu parar um pouquinho o que eu tô fazendo aqui e conversar com vocês nesse IGTV. Não quero ser muito longa, só que eu acho que alguns questionamentos vieram no inbox e talvez alguma explicação um pouco mais direta seja necessária. Eu recebi uma pergunta na caixinha que dizia assim, ó, eu quero me desenvolver, por onde começar? A pessoa me perguntou, e eu entendi a pergunta no caso, a pessoa queria saber assim, qual o caminho ela deve seguir para se desenvolver? Primeiro que é uma pergunta muito genérica, porque se desenvolver, existem muitas áreas, muitas formas, né? Aquela questão de quero ser mais interessante, quero ser mais culta, quero ser mais saudável, quero viver melhor, quero ser mais próspera, tudo é se desenvolver, né? Mas vamos lá. Eu fiz uma sequência de stories respondendo essa pergunta de forma escrita, tentando ser bem clara, e realmente é o que eu acredito. Para que a gente consiga se desenvolver na vida, a gente precisa ter alguns pilares básicos, né? Algumas estruturas bem sólidas na vida da gente, bem determinadas. E para mim essas estruturas não se resumem, mas basicamente seriam a saúde, a parte das finanças e dos relacionamentos. No momento que a gente tem essas áreas da vida bem sólidas e estruturadas, a gente consegue, no caso, voar voos mais altos, a gente pode se permitir outros momentos, outros aprendizados, novas oportunidades podem bater à nossa porta e nós estaremos preparados para isso. Deixa eu explicar por quê. Saúde. Pode ser cruel o que eu vou falar, mas avalie com carinho essa situação. Pensa numa pessoa que está sofrendo com uma doença, com câncer. Ela está se tratando, ela está fazendo tratamentos de quimioterapia, os tratamentos necessários, e ela está debilitada. No momento que ela está se tratando, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser recuperar a sua saúde, ficar bem, se cuidar. Dificilmente essa pessoa, por exemplo, vai bater na porta dela a oportunidade de um mestrado. Se ela está no meio de um tratamento tão agressivo, tão complicado, que exige tanto dela, e ela ao mesmo tempo está num momento tão debilitada, ela não vai aceitar. Ela não vai conseguir aceitar. Então eu digo, saúde é importante sim, porque no momento que a gente tá sem, que a gente perde, que a gente tá passando por um momento de fraqueza, um momento de doença, a única coisa que a gente pensa é se recuperar. Algumas semanas atrás eu passei por eu estava mais debilitada, eu não estava doente, eu estava, digamos, um pouco mais debilitada com o meu sistema imune. E eu tive uma conversa com a minha nutricionista, onde eu disse, eu não estou conseguindo cumprir o plano, eu estou apenas focando em me alimentar e me nutrir. Por quê? Porque a partir do momento em que tu não está se sentindo bem, que tu tá com problema de saúde, que tu tem alguma coisa, o foco não é fazer dieta, o foco não é ficar mais lean, academia, praticar uma atividade extremamente agressiva, fazer uma viagem maluca. Não, tu só foca em ficar bem. O teu foco, a tua energia tá concentrada em recuperar a saúde. Então, para mim, o primeiro pilar é a saúde. Quando a gente não tá falando de casos extremos de doença, eu falo em saúde, principalmente o básico. Foi o que eu escrevi no Stories. Eu disse assim, quando falo em saúde, falo no básico. Se alimentar de uma forma saudável que te proporcione energia, beber água, praticar atividades físicas, sabe? Se exercitar com periodicidade, colher os frutos do exercício, né? E aqui não vamos ser hipocrisia e dizer que as pessoas têm que amar fazer exercício. Não, você precisa fazer exercício porque é muito importante para a sua saúde. Você precisa dormir, entender que o descanso é importante. Então, manter uma vida, uma qualidade de vida, sabe? Fazer isso ser a sua rotina, fazer isso ser parte do seu dia a dia, para que você consiga aumentar a sua imunidade, ser uma pessoa com mais vigor, mais vitalidade para viver. Então, realmente, o pilar saúde ele é muito importante. E ele não é tão simples assim, a gente pensa, não, tá tudo dominado. Não, a pessoa come mal, a pessoa se alimenta mal, ela nem percebe que ela não bebe a quantidade de água que ela precisa, ela não percebe que o sono dela não é de qualidade, ela não tá nem percebendo os reflexos que o corpo dela tá sentindo por não se exercitar, porque simplesmente ela sente uma dorzinha, ela vai lá e toma um remedinho, né, um relaxante muscular, um remédio pra dor, alguma coisa, assim ela vai levando. Então, atenção a isso. Quem não tem saúde não precisa estar doente, mas quem não tem saúde muitas vezes não tem energia pra nada, muito menos para se desenvolver. O segundo pilar que eu expliquei no outro stories foi
finanças. Eu realmente acredito que uma pessoa que não tem a sua vida financeira organizada, ela não tem energia para nada. Ela não vai conseguir focar em outra coisa. E quando eu falo ter uma vida financeira organizada, eu não preciso, eu jamais estou querendo dizer que, não, minha vida financeira só vai ser organizada quando tiver sobrando rios de dinheiro. Quando todos os meses entrar milhões e, eu não conseguir gastar, eu não conseguir pensar no que gastar o dinheiro. Não, não é assim que funciona. Vou dizer que muito mais da metade, eu ouso dizer que 90% da população no mundo vive de uma forma que não tem dinheiro sobrando. Mas nem por isso você precisa ser desorganizado. Você pode ter o controle das suas finanças. Aí você vai me dizer assim, mas eu sou desorganizado, eu tô devendo, eu não tô nem aí e eu durmo de noite, eu tô muito bem, eu vivo a minha vida, isso não é uma coisa que me incomoda. Ok, tudo bem, bom pra ti. Só que eu vou te provar agora que isso pode ser sim um impeditivo no momento que você precisa se desenvolver ou que você quer se desenvolver. Ok, você não tá nem aí, você é desorganizado, você é bagunçado, você tá devendo e isso não importa. Agora você começa a desenvolver, bate oportunidade na tua porta e tu precisa aí, sacar a carteira e precisa do investimento para que isso funcione. E você não tem. Me diga que então isso não atrapalha. Atrapalha, gente! Ter uma reserva de emergência, saber direitinho quanto gasta, quanto ganha, quanto gasta, ter esse controle, ter essa noção para poder buscar isso e para estar preparado para as oportunidades da vida que vão vir. É fundamental. Qualquer outra coisa que queiram me falar é bullshit, que nem falam aqui. É mentira, não é verdade não. Então, finanças é o segundo pilar. As pessoas precisam ter suas finanças organizadas assim, estarem preparadas para as oportunidades ou talvez até para os problemas que possam surgir. E o terceiro pilar que eu coloquei é relacionamentos. É uma área bem, vamos dizer assim, a gente percorre uma linha tênue, né? Nos relacionamentos. Eu falei sobre família. A gente não precisa cortar vínculos, a gente não precisa deixar de conversar, a gente não precisa ficar brabo, brigar com ninguém. A gente apenas precisa deixar claro que é o nosso processo. E sabe quando aquela linhazinha que a gente coloca do limite, assim? Traçar aquela linhazinha do limite e deixar claro que a gente ama, a gente honra, a gente está presente, a gente participa, mas que essa linha do limite, ela existe. E essa linha do limite, ela está caracterizada pelo respeito. A família precisa respeitar o seu desenvolvimento. Então, ser uma pessoa que conversa, que deixa claro isso, é muito importante. Não necessariamente porque os seus pais fizeram uma trajetória, tiveram uma história de vida, que você precisa fazer exatamente igual. Bem pelo contrário. Eu acredito que você precisa amar e honrar essa história e evoluir. A sua maior missão na vida é ser melhor, evoluir, dar orgulho. E para isso você precisa estar um degrau acima. Às vezes os pais não entendem. Eles são de outra época. O entendimento de vida é diferente. A gente precisa respeitar. A gente escuta e a gente respeita, mas a gente impõe limites. Agora, o outro é os relacionamentos que a gente escolhe na vida, né? Os colegas, os amigos. Vamos ter cuidado com aquele senso de pertencimento que a gente tem, aquela vontade que o ser humano tem de querer participar, de querer estar no meio, de querer se engrupar, sabe, se enturmar, tá no meio ali. E acaba que, no meio dessas decisões que a gente faz por querer se enturmar, a gente se afasta daquilo que a gente quis ser, né? Então, realmente, os relacionamentos, eles precisam estar alinhados com aquilo que a gente quer. No momento que a gente tem claro, a gente não precisa deixar de ser amigo de ninguém, brigar com ninguém. Ninguém mais tem 15 anos aqui. A maior parte do meu perfil aqui, eu consigo ver quem tá me assistindo, são pessoas mais adultas. E adultos, eles conseguem entender que a gente consegue se relacionar, a gente consegue sair pra tomar uma cervejinha com um amigo, a gente consegue trocar um diálogo, uma piadinha, uma conversa, alguma coisa, mas nem por isso tu precisa fazer igual o que a pessoa tá fazendo. Entende? A gente consegue ser a gente mesmo, dizer os nãos. Então esse senso de pertencimento, vamos cortar ele, porque não é necessário. A gente também pode usar essa linha do limite bem específica para as nossas amizades. Ninguém precisa deixar de ser amigo de ninguém. Só que quando a gente está num processo de evolução, às vezes a gente precisa de um pouco mais de introspecção, para a gente entender do fundo do coração o que a gente quer, quais são os nossos anseios,
para daí voar voos mais altos. E às vezes quem tá na volta não tá na mesma sintonia, não tá no mesmo timing, não tá no mesmo momento. E tu ficar tentando te enturmar, tu vai acabar escutando muita crítica, as pessoas vão vir com pedras na mão, vão tentar te persuadir talvez a não fazer aquilo. Então assim, eu não acredito muito nessa questão de que tu precisa cortar, tu precisa eliminar. Talvez um convívio mais saudável, entende? Mas sempre voltado para ti. Sabe esse egoísmo que às vezes a gente pensa de que ele é tão ruim, tão maléfico, a gente precisa ter ele. Porque quando a gente pensa no bem-estar da gente, que a gente tira o melhor da gente, a gente consegue dar o melhor aos outros. E quando a gente simplesmente está num meio, fazendo o que todo mundo faz, a gente pode não estar dando o melhor da gente naquele momento. Entendeu? Sacou o que eu quis dizer? Por isso que eu falo, quando a gente quer se desenvolver, se iniciar um processo de desenvolvimento pessoal, buscar voos mais altos, a gente precisa sim ter essas 3 áreas da vida bem alicerçadas, bem pensadas, né? Que seriam a saúde, as finanças e os relacionamentos. No momento que a gente tem isso bem, eu nem digo assim, ó, mas acomodados aqui e aqui, onde a gente consegue entender direitinho, digamos, ó, eu sou uma pessoa saudável, por isso que eu como assim, por isso que eu me exercito assim, as minhas finanças estão em ordem, eu não sou uma pessoa podre de rica, mas pelo menos eu tenho domínio, eu sei quanto entra, quanto sai, eu tenho uma reserva e relacionamentos, eu tenho bons amigos, eu tenho bons colegas, eu consigo estabelecer limites com a minha família, o meu relacionamento com as pessoas. No momento que a gente tá assim, bem seguro disso, as oportunidades que baterem na porta, a gente vai estar preparadíssimo para receber. A gente começar, até o livro, te juro que até o livro que você lê, as sacadas serão diferentes. Exato. Pega um livro que você leu quando você não tinha esses pilares bem consolidados na sua vida e pega ele e relê ele agora, nesse momento, quando você tiver com esses pilares bem consolidados na sua vida. Você vai entender a clareza de pensamento, a clareza da vida, a clareza de entendimento que a gente tem para sentar e planejar. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, quem eu quero ser e como eu vou chegar até lá. E aí? Você concorda? Em que passo você tá? Me conta aí. Qual desses 3 pilares aí tá faltando um pouquinho mais de atenção da tua parte? Isso mesmo, da tua parte. A gente precisa assumir as responsabilidades da vida. Ninguém é mais responsável pela evolução pessoal do que essa pessoinha, que é você mesmo.